Arthur Lira garante que o tema sobre a mineração nas terras indígenas continua na pauta de discussões do Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, está cobrando das lideranças no Congresso Nacional que apresentem nomes para os grupos de trabalho que vão discutir a possibilidade da mineração em terras indígenas. Ele negou que tenha abandonado a ideia de colocar a pauta em votação, mas disse que não cabe a ele a responsabilidade de indicar os integrantes dos grupos de trabalho. É um trabalho que o líder do governo tem que fazer, o líder da maioria tem que fazer. Eu espero que as indicações cheguem. O que nós estamos debatendo é se há a possibilidade de juntarmos o GT de mineração, que ele é amplo, e há 11 anos não anda nessa casa, uma definição sobre a mineração, junto com a mineração em terras indígenas, que já é prevista na Constituição e precisa de uma regulamentação. Dentro do Congresso Nacional existe uma forte resistência à matéria. O líder da bancada ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, ele diz que o texto do governo é ruim, foi encaminhado às pressas e até por isso enfrenta resistência até de quem defende a matéria. O intuito principal desse projeto é resolver o problema de garimpeiros e não da indústria de mineração nacional. Além disso, esse projeto não resolve o problema da falta de fertilizantes no Brasil. Nós temos grandes minas de potássio fora de terras indígenas e que não estão sendo exploradas por uma série de outros motivos. Nós precisamos debater esse assunto com mais maturidade, com mais tempo. Nós estamos aguardando o presidente da Câmara definir como é que vai se dar a tramitação desse assunto dentro da Câmara. O setor de mineração é importante, mas não precisa destruir terras indígenas para isso, não precisa continuar destruindo o meio ambiente. O ex-presidente Lula, já quase que em pré-campanha, visando aí as eleições do fim do ano, fez questão de criticar a política aqui do governo do presidente Jair Bolsonaro. Num evento que reuniu indígenas aqui em Brasília, o ex-presidente Lula criticou a possibilidade da mineração e de qualquer atividade comercial, econômica nas áreas indígenas. Negar aquilo que vocês têm direito. Nenhum fazendeiro tem o direito de invadir o espaço indígena nesse país. Nenhum brasileiro tem o direito plantar soja de forma ilegal, de fazer queimada para criar gado. Esse país tem terra demais. Esse país tem muita terra sem que seja necessário ofender as nossas reservas florestais. O espaço onde moram os povos indígenas para plantar soja, para criar gado, e muito menos para garimpar. O ex-presidente Lula deu o tom da campanha que deve se intensificar, inclusive entre os outros pré-candidatos à presidência da República. Por isso, tanta dificuldade em avançar com essa discussão lá no Congresso Nacional. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, diz que o governo vai indicar seus representantes para o grupo de trabalho. Bom, duas questões para os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. É possível que o Congresso aprove isso nesse ano ainda? E esse vai ser um debate para a campanha eleitoral? Tiago, eu acho que sim, que vai ser uma matéria de debate. Não sei se o Congresso consegue aprovar, é uma matéria muito controversa, muito polêmica, até seguindo no que o deputado Rodrigo Agostinho, né, da Comissão de Meio Ambiente, trazia. Eu conversei com ele outro dia, até procurei de novo essa conversa aqui, e ele me disse o seguinte, que hoje nós temos 3 minas prontas, já construídas com porto, linha de trem, né? Porque no Brasil nós fechamos fábricas de fertilizantes. Então, em São Paulo, Minas Gerais e Sergipe, nós temos 3 grandes minas que estão paralisadas, ou seja, você não precisaria nem avançar sobre terras indígenas. E essas minas têm capacidade de produzir potássio por 100 anos, né? Que é aquele material para fertilizantes. Toda essa discussão foi retomada justamente por causa da guerra da Ucrânia e a dificuldade em importar fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. Por isso que a gente voltou a esse debate sobre a mineração em terras indígenas. Ou seja, você já tem toda uma estrutura montada, pronta, com plena capacidade de produção, e o que você quer é usar como justificativa um projeto para legalizar uma atividade que é ilegal, a mineração em terras indígenas de pequenos garimpeiros, que levam degradação, destroem o meio ambiente, levam prostituição e violência sexual
para indígenas como os Yanomami. Aliás, essa semana mesmo foi divulgado um relatório alarmante sobre as condições de vida dos Yanomami que têm suas terras invadidas por garimpeiros que levam justamente violência sexual e prostituição para essas terras. Os Yanomamis ficam sem comida e os garimpeiros, para dar um saco, trocam um saco de arroz pela prostituição de indígenas adolescentes que acabaram de ficar menstruadas, embebedam essas mulheres. Isso tudo está descrito, quem quiser pode procurar na internet, está descrito nesse relatório dos Yanomamis. Essas índias ficam bêbadas com esses garimpeiros e são estupradas por esses garimpeiros. Então é isso que eles fazem, levam destruição, degradam as terras, os rios com mercúrio, a poluição dos rios. É isso que esse código de mineração quer liberar, o que é absurdo. Há outras maneiras de fazer isso. É óbvio que a mineração é importante, é óbvio que seria interessante se o Brasil se tornasse um fabricante de fertilizantes, mas há outras maneiras de fazer isso, e esse é um debate que tem que ser feito com pesar e com demora, não pode ser feito de uma maneira apressada nem assoberbada. Salles, assunto que você domina. Olha, eu nunca vi tanta bobagem junta. Esse assunto está sendo discutido desde a Constituição de 88, faz quase 40 anos. Esse assunto está sendo jogado para debaixo do tapete por deputados demagogos, que nem esse Rodrigo Agostinho, que vem toda hora com essa cara de bom moço falar um monte de besteira. As minas de potássio que são fora da Amazônia são minas que demandam um enorme investimento, não só para utilização, como tem uma baixa potencialidade. Isso não quer dizer que você não vá usar essas minas de potássio. Você pode usar, deve usar, mas há uma questão de viabilidade econômica. Por outro lado, a região da Amazônia, no estado do Amazonas, que tem um grande potencial de exploração, é muito mais viável economicamente e mais, tem várias áreas ali que não são terras indígenas, mas foram as chamadas terras interditadas para futura demarcação indígena, ou seja, em que pese não sejam áreas indígenas, tem praticamente as mesmas restrições como se os fossem. Então, a pessoa precisa conhecer o assunto antes de falar essas coisas. O que está acontecendo com a Amazônia hoje é que toda essa riqueza que existe, mineral de ouro, potássio, ferro, manganês, água, biodiversidade, fauna, flora, está sendo explorada, inclusive pelos indígenas. Essa narrativa de que os indígenas estão sendo forçados a participar, ela é mentirosa. Os próprios indígenas, se você for na Terra Caiapó, nos Mundurucus, for lá nos Cintalargas, são eles mesmos que fazem a exploração. Ou você coloca uma regra para que essa exploração seja feita de maneira adequada, com licenciamento ambiental, pagando imposto, fiscalizado pelas autoridades competentes, ou eles vão fazer isso de qualquer jeito, como já estavam fazendo há muito tempo antes do presidente Bolsonaro ser eleito. Essa política de colocar a cabeça no buraco do avestruz e fazer de conta que o problema não existe, não funcionou na Amazônia e não vai funcionar nunca. Nós temos que simplesmente reconhecer que existe uma demanda dos próprios indígenas, da população que vive na Amazônia, do mercado consumidor e ordenar o desenvolvimento econômico sustentável. E não fazer de conta que pode viver à margem desse desenvolvimento sustentável. Esse discurso do Agostinho, dizer, não, precisa mais tempo para quê? Faz 40 anos que esse assunto está esperando para ser discutido. Esta é uma estratégia dessa turma de esquerda caviar, de ficar dizendo, não, vamos esperar mais um pouco, tem que discutir melhor. Mentira! Esse assunto já está bastante maduro, a gente já está provado que enquanto não houver desenvolvimento econômico na Amazônia, vão progredir as ações ilegais, não só na mineração, como na pecuária, uma série de outras atividades. Tem que regulamentar, colocar ordem nisso e fiscalizar. Parar de fazer de conta que não existe demanda dos próprios indígenas. Eles próprios indígenas querem ter uma série de atividades econômicas. Piscicultura, pecuária, plantação, mineração, uma série de medidas. Os indígenas querem, eles não estão sendo forçados a fazer isso. E há uma parcela de indígenas que não quer. Esta parcela tem que ser respeitada. Essa parcela é a maioria, sabe? Não é a maioria, você não conhece esse assunto. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Não é a maioria coisa nenhuma. A maioria dos indígenas querem ter pecuária nas suas terras. A maioria dos indígenas querem fazer mineração. A maioria dos indígenas querem mandar os filhos para a faculdade, querem ter recursos para comprar medicamento, usam celular, tem carro. Quem não conhece o Brasil direito fala essas bobagens. O Brasil não é a visão da Vila Madalena ou do Leblon. O Brasil de verdade é aquele que
está lá na Amazônia. Quem conhece a Amazônia de verdade sabe que isso é discurso de esquerdinha caviar dos grandes centros urbanos. Não é minha visão. Eu fui para a Amazônia 59 vezes enquanto eu era ministro e eu estou te dizendo, essa visão que você defende e esse demagogo do Rodrigo Agostinho defendem também, não tem nada a ver com a realidade brasileira da Amazônia. Nada. Isso é conversa de europeu que vê a Amazônia lá pela Netflix, na net. Não tem nada disso. O que acontece com a Amazônia é completamente diferente disso. As pessoas só sabem falar de meio ambiente, dar dinheiro para a ONG e os brasileiros da Amazônia que se lixem. Essa foi a visão da esquerda até hoje e é por isso que essa Amazônia está com esses problemas todos. Cuidar das pessoas e encarar a realidade. Parar com esse discurso fajuto, discurso mentiroso, que não tem nada a ver com o que acontece lá. Não, o seu discurso que é mentiroso. Aliás, mentiroso é um discurso de uma direita muito mal informada, genocida, que não está nem aí para as terras indígenas. Amanda. Todas as associações indígenas que estão hoje mesmo em Brasília, que tiveram ontem com o ex-presidente Lula, querem justamente o contrário. Isso aí é um bando de petista disfarçado, índio com roupa de casa de mágica. Não tem nada de... Deixa eu falar. Isso não representa nada, é uma bobagem isso. Você só vai me atropelar? É assim que você sabe debater? Não, pode falar à vontade, mas fala a coisa certa. E com atropelo? É atropelo? Vocês não conseguem ouvir uma mulher debater? É esse o problema? Pode falar. Essa é a dificuldade? A maioria das associações indígenas não quer, a grande maioria dos indígenas não quer que as terras sejam invadidas. Então me cite quais são as associações indígenas que estão lá em Brasília querendo o código de mineração. Então, vou te dizer quais são as associações que não querem. Quem quer o ISA não quer, porque é um órgão do PT. O ISA não quer, a PIB não quer. É tudo isso um bando de petista, Comissão Pastoral da Terra, Comissão Pastoral do Índio. Esse bando de petista, é tudo petista isso daí. A maioria dos indígenas, Amanda, presta atenção, pesquisa. A maioria das associações indígenas... Ó, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo para você pesquisar. Não dá para pesquisar tudo, pesquisa um exemplo. O Campos Novos dos Parecis, no Mato Grosso, tá? Toda a comunidade dos Parecis hoje é produtora de soja. Eles produzem 12 mil hectares de soja no Mato Grosso, com tecnologia, com trator, com tudo. O que esse grupo que estava ontem, que você está citando, que estava lá com o Lula, diz? Não queremos soja. Aliás, o Lula falou aí, ninguém quer plantar soja em terra indígena. É o próprio indígena que planta soja nos Parecis. É o próprio indígena. Esse Lula é um imbecil de falar uma coisa dessa. É o próprio indígena, que aliás está sendo repreendido. Como a gente foi do garimpo para a soja. Não, o garimpo. Aqui é garimpo. Então, vou te dar um exemplo de garimpo. Vou te dar um exemplo. Eu te dei um de soja. Vou te dar um exemplo de garimpo para você pesquisar. Dos Yanomamis descrevendo uma série de violências cometidas contra indígenas, contra meninas indígenas. Isso é um caso. Acho engraçado. Vocês que defendem tanto a família, são contra a pedofilia, a gente tem relatos tem que coibir tudo que fizer contra a mulher, criança indígena. Adolescentes, vai olhar os mundurucus, Amanda. Por garimpeiros, e você não acha isso grave? Quem está Não, acho grave qualquer violência contra a mulher ou criança, seja cadê indígena a Polícia Federal, ou não. cadê o Ministério Público, cadê os órgãos de Estado, cadê as forças de governo? Quem garante que se uma lei absurda dessa for aprovada, haverá fiscalização? Você sabe que não haverá mas se fiscalização. não houver regulamentação, aí não tem fiscalização. Como não há hoje. Os indígenas estão sendo invadidos, estão tendo suas terras, seu território indígena demarcado regularmente, legalmente Amanda, demarcado. Faz o seguinte, olha, em vez de dar essas opiniões, teóricas, esse o fato que a gente tem ao invés de dar opinião teórica, faz o seguinte, olha, em vez de dar opinião teórica, vai visitar a teórica, completamente desprovida de fundamento. Vai visitar, eu sugiro a você o seguinte, pega o avião, vai até Rondônia e visita a terra dos Cinta-Largas. Visita a terra dos Cinta-Largas, que você vai aprender o que acontece na realidade. Vai lá na reserva Roosevelt, Munduruku e 7 de setembro. Munduruku, não, desculpa, Zoró e 7 de setembro. Vai nessas 3 reservas indígenas em Rondônia, você vai aprender o que querem os indígenas lá em Rondônia. Os Cinta-Largas. Faz o seguinte, pega o avião também, vai à terra Munduruku, no sul do Pará. É a favor do seu discurso, não é meu discurso, é o que acontece na prática. Você vai ver que os garimpeiros são os próprios indígenas, Amanda. Para de repetir isso, você vai ver que os garimpeiros dessas regiões, Munduruku, Cinta-Larga, Terra do Meio, Caiapó, são os próprios indígenas. Para de falar bobagem.